5 anos. 5 anos sem uma geração numerada de verdade. E quando a Game Freak finalmente quebrou o silêncio, ela não fez isso de qualquer jeito. Escolheu o dia exato do 30º aniversário da franquia para soltar a bomba. Pokémon Ventos e Ondas. 27 de fevereiro de 2026, pela primeira vez um jogo principal vai chegar totalmente em português do Brasil. E pela primeira vez, a franquia abandona de vez o Switch 1. O Ventos e Ondas será exclusivo para o Switch 2. Mas isso é só a casca da cebola. O que eu vou te mostrar agora vem de vazamento. Segundo o Leaker, Ventos e Ondas vão introduzir algo que a franquia não faz desde 2013, desde a chegada do tipo Fada em XY. Um tipo ou mecânica completamente novo. O nome? Pokémon Semente. E o que seria isso? Pelos documentos vazados, Pokémon Semente é uma forma do mapa. Ninguém nunca viu sua forma evoluída. E o mais bizarro, ele só começa a evoluir quando o jogador viaja até a ilha onde mora o lendário principal do jogo. Segundo o vazamento, a aparência final desse Pokémon teria infinitas variações. Pensa algo parecido com Eevee, só que bem mais imprevisível. Calma, porque isso é só um rumor, nada confirmado pela Game Freak. Mas o histórico de acerto dessa fonte é grande. E não para por aí. Outros vazamentos indicam que o mapa vai ser gerado com um clima dinâmico, afetando a jogabilidade direto. Os jogadores começariam numa grande metrópole portuária, quebrando a tradição das cidadezinhas no interior. Teriam um hub central estilo MMO com raids cooperativas contra lendários. Pokémon entrando no território de jogo coletivo. E tem mais rumores que apontam que a história pode trazer de volta viagem no tempo igual em Scarlet Violet. Só que dessa vez envolvendo o professor sendo enviado ao passado com um anime prelúdio contando a origem dele e do campeão antes mesmo do jogo lançar. Se tudo isso for verdade, o Ventos e Ondas pode ser a geração mais ambiciosa que a franquia já fez. Mas ainda falta a parte que mais gera discussão entre os fãs. Os iniciais, os Pikachus mais estranhos que já vimos e o motivo dos gráficos terem dividido opiniões. Os iniciais, os Pikachus e a polêmica dos gráficos. E aqui a coisa que fica visual, porque junto com o anúncio, a Game Freak revelou 3 iniciais de Ventos e Ondas. E olha, cada um deles já está dividindo opinião na comunidade. Primeiro, o Brault, inicial do tipo planta apelidado de Duolingo. Ele é descrito como animado e cheio de energia, mas completamente desastrado. O tipo de Pokémon que cai antes de chegar na linha de chegada. Depois vem o Pombom, do tipo fogo, um filhote canino com aquela personalidade mais amigável e leal. O clássico melhor amigo que todo treinador quer ter ao seu lado. E fechando o trio, Gekwa, do tipo água. Um gecko aquático apresentado como o mais inteligente do trio, calculista estratégico e provavelmente o queridinho de quem gosta de jogar pensando em counter de tipo. Mas se você acha que os iniciais foram a parte mais estranha do trailer, espera só pra ver os Pikachus. Isso mesmo, no plural. Porque dessa vez a franquia não trouxe um Pikachu mascote, mas trouxe 2. Um pra cada versão do jogo. Em Ventos, surge o Sr. Ventachu, um Pikachu macho com roupas de praia e uma coloração diferente do que já estamos acostumados. Já em Ondas, aparece a Sra. Ondachu, a versão fêmea, também em traje de praia com as bochechas um tom mais rosado. E sim, a internet já está dividida. Tem quem ame a ideia de Pikachus turistas de roupa de praia, e tem quem acha isso só mais uma forma de vender produto novo de pelúcia. De qualquer forma, funcionou. Tá todo mundo falando sobre isso. Só que nem tudo foi elogio. Porque junto com a empolgação, veio a polêmica que pegou a comunidade de surpresa. A qualidade gráfica. Logo depois do trailer, fãs começaram a comparar as imagens de Ventos e Ondas com títulos recentes da franquia. E parte da comunidade não ficou satisfeita. Para alguns, o salto visual prometido pelo Switch 2 ainda não apareceu do jeito que esperavam. E para outros, é cedo julgar com base em um trailer de poucos minutos. Esse não é só mais um debate estético, porque depois das críticas que Scarlet e Violet sofreram por causa de problemas técnicos, qualquer sinal de instabilidade gráfica vira motivo de alerta entre os fãs mais velhos da franquia. E falando em coisa que a comunidade não consegue parar de comentar, tem um boato rodando sobre uma criatura que a gente conhece bem, Eevee. Segundo alguns fãs, as pistas de 2 evoluções completamente novas já estavam escondidas em jogos anteriores. E exatamente aqui que a comunidade perdeu a cabeça.
Porque depois de mais de 10 anos sem uma nova Evolution, desde o Sylveon em 2013, os vazamentos apontam que ventos e ondas podem finalmente quebrar o jejum. Segundo informações que circulam, a nova evolução de Eevee será do tipo voador, e não é só isso. A descrição fala de uma criatura elegante com pelagem que imita a textura das nuvens, orelhas que funcionam como verdadeiros estabilizadores aerodinâmicos. Mas o que realmente chama atenção é como ela evoluiria. Esquece que aquelas pedras de evolução. Segundo o vazamento, essa evolution dependeria de uma condição específica de vento ou altitude, em áreas de resort localizadas nas tais ilhas flutuantes da nova região. Mas o que realmente chama atenção é como ela evoluiria. Esquece que aquelas pedras de evolução. Segundo o vazamento, essa evolution dependeria de uma condição específica de vento ou altitude, em áreas de resort localizadas nas tais ilhas flutuantes da nova região. Faz sentido, né? Se o tema do jogo é literalmente ventos e outro ondas, nada mais coerente do que um Pokémon mais versátil da franquia ganhar uma evolução desenhada especificamente para o clima do jogo. Só que, de novo, isso é especulação, vem do chamado Terraleak, mas já foi mencionado até por outros portais internacionais como Polygon e Kotaku, o que dá um peso a mais pro rumor, mesmo sem a confirmação oficial. E por falar em mecânica nova, lembra do Pokémon Semente que eu mencionei lá no começo? Pois é, os detalhes que vazaram depois são ainda mais estranhos. A descrição fala em algo como um proto-Pokémon, comparado até com Baby Mew. A ideia é que essa criatura teria uma estrutura genética instável, e o detalhe mais importante, ele não possui uma linha evolutiva fixa. Ou seja, dois jogadores podem encontrar o Pokémon Semente e terminar o jogo com resultados completamente diferentes. Se isso for verdade, estamos falando de uma mecânica que rompe tudo que a franquia construiu nos últimos 30 anos. Nada de linha evolutiva pré-definida, nada de se eu pegar o guia eu sei o que vai virar. E o clima não fica só na estética não. Vazamentos indicam um sistema chamado Water Based Gimmick, onde o vento e a maré afetam diretamente a jogabilidade. Em áreas de ventos correntes, o ar pode te impulsionar ou bloquear caminhos inteiros. Já em ondas, o movimento das marés revelaria cavernas subaquáticas e biomas de coral que ficam só acessíveis em horários específicos do jogo. Clima dinâmico, evolução sem regra fixa e um evolution tipo voador. E a gente ainda nem chegou no boato mais ousado de todos, o que envolve viagem no tempo e um anime prelúdio inteiro só pra contar a origem do professor e do campeão. E chegamos no rumor mais ousado de todos, aquele que, se confirmado, muda completamente como a gente vai entender a história de Ventos e Ondas. Segundo o Centraleaks, a mesma fonte por trás do Pokémon Semente, a história da 10ª geração envolveria viagem no tempo, e não de qualquer jeito, o professor do novo jogo seria enviado ao passado. Os detalhes ainda são vagos, mas o vazamento sugere que boa parte dessa jornada temporal aconteceria fora do jogo, em um suposto anime prelúdio, uma animação nos moldes do que a franquia já fez antes, contando a origem do professor e do campeão, preparando o terreno para a trama que a gente vai jogar em 2027. E antes que pergunte, sim, isso é só rumor, nada oficializado pela Game Freak de verdade. Mas vamos combinar uma coisa, não seria a primeira vez que Pokémon faz isso. Lembra de Scarlet e Violet? Os Pokémon Paradoxos? Criaturas vindas do passado e do futuro, ligadas diretamente à viagem no tempo dos professores Turo e Sada. Inclusive foram os nomes desses dois que entregaram o tema central daquele jogo antes mesmo do lançamento. E sejamos sinceros, viagem no tempo foi um dos elementos menos aprofundados de Scarlet e Violet, ficou na superfície sem muita explicação. Então, se esse rumor for verdade, a expectativa é que agora a Game Freak finalmente desenvolva essa ideia do jeito certo, porque não seria a primeira vez que isso dá certo na franquia. Quem é mais antigo deve lembrar do filme do Professor Carvalho ao lado de Cérebro, no filme Pokémon Forever. Aquele sim é um exemplo de viagem no tempo bem executada dentro do universo Pokémon. E beleza, juntando tudo isso, vazamentos também apontam que o tema central de Ventos e Ondas seria o infinito, o que conversa direto com Pokémon Sementes e suas variações sem fim. A Evolution ligada ao clima e agora essa possível volta no tempo. Mas vamos separar o joio do trigo. O que é oficial até agora é que Ventos e Ondas chegarão em 2027 exclusivos para o Switch 2 com dublagem completamente em português BR. E os iniciais são Brault, o tipo planta, Pombom, tipo fogo e Gekko, já tipo água, já confirmados. O resto, Pokémon Semente, Nova Evolution, Viagem no Tempo, Anime Prelúdio,
Continuamos no campo do rumor, por mais consistente que essa fonte tinha sido no passado. E é exatamente por isso que esse pode ser o lançamento mais ambicioso da história da franquia. Mundo aberto de verdade, mecânica sem regra fixa e o clima que muda o jogo na prática. A Game Freak parece estar disposta a quebrar tradições de 30 anos de uma vez só. E agora eu quero saber de vocês. Qual desses rumores te deixou mais hypado? Pokémon Semente? Nova Evolution? A volta no tempo com o anime? Comenta aí embaixo, já